Beleza, galera? Vamos lá. Essa é a terceira aula do nosso curso de virtualização, tá? Nosso mini curso aí de introdução à virtualização. Nas aulas passadas a gente viu os conceitos de virtualização e como preparar a máquina virtual para a instalação do sistema operacional. Nesse momento aqui, minha máquina virtual já está instalada, tá? Eu instalei o Windows XP aqui na minha máquina virtual. E a ideia agora é tornar isso aí usável para vocês. Então, algumas necessidades que vocês têm em sala de aula, eu vou sanar com algumas dicas, tá? Nessa aula aqui, a gente vai ver o seguinte cenário: eu tenho um pendrive que está espetado aqui na minha máquina física, e eu preciso pegar um conteúdo desse pendrive, um arquivo desse pendrive, e trazer para a minha máquina virtual, tá? Esse é o primeiro problema que a gente vai resolver nessa aula. O segundo problema é, eu tenho uma pasta na minha máquina física, ou eu tenho uma pasta na minha máquina virtual, e eu quero pegar o conteúdo dela e mandar para outro lugar. Por exemplo, eu tenho uma pasta de instalação de programas na minha máquina física, e eu quero pegar algum arquivo que está lá para instalar na minha máquina virtual. Como que eu faço para pegar o conteúdo dessa pasta que está na máquina física e trazer para a máquina virtual, tá? A gente vai fazer isso com duas abordagens. A primeira abordagem é quando o meu sistema operacional virtual for um Windows, tá? Nesse caso aqui eu tenho o Windows XP, porque é mais leve e do jeito que eu faço no XP, eu faço no 7, faço no 8, faço no 10, tá? Faço em algum Windows Server. E em outra aula, no segundo momento, a gente vai fazer isso com Linux, seja interface texto ou seja interface gráfica, tá? Eu vou mostrar duas formas de fazer isso. Essa primeira abordagem aqui é de minha máquina física para uma máquina virtual rodando a plataforma Windows. Numa aula posterior, a gente vai pegar da minha máquina física para a minha máquina virtual rodando um sistema operacional Linux, seja ele interface gráfica ou seja ele interface texto. Tá ok? Primeiro ponto aqui na máquina virtual, depois que eu liguei a máquina, tá? Depois que eu dei o boot aqui na máquina, então para dar o boot na máquina, eu vou fazer de novo aqui, é bem simples, ó. Eu configurei minha máquina virtual, instalei, fiz toda a instalação da minha máquina virtual, toda aquela configuração prévia que a gente viu na outra aula, ó, de montar ela, de colocar a imagem aqui, ó, de armazenamento, tá? Tá tudo aqui bonitinho. Então o que eu vou fazer? Seleciono a máquina aqui, que eu já tenho um Debian instalado, seleciono a máquina e venho aqui em iniciar. Tá? Isso aqui simula como se eu estivesse ligando o meu computador. Tá? Chegando lá e apertando o botão de power do meu computador. Tá? E aí a máquina virtual é aberta e o meu sistema operacional vai iniciar normalmente. Tá? Então lembrando, eu tenho um pendrive aqui, ó, está espetado na minha máquina física e eu quero pegar o conteúdo desse pendrive e jogar para minha máquina virtual, tá? Ou eu tenho uma pasta qualquer aqui na minha máquina física, tá? E eu quero jogar para minha máquina virtual. O primeiro passo, nativamente, o VirtualBox não faz isso, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em dispositivos da minha máquina virtual, ó, esquece essa parte de trás aqui do menu de gerenciamento, tá? Eu venho na minha máquina virtual, dispositivos, e vou botar aqui, ó, inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Quando eu clico nesse cara aqui, ele abre um pop-up de instalação desses adicionais do VirtualBox. Na minha máquina aqui já está instalada, tá? Eu já fiz essa instalação. Fez a instalação, reinicia a máquina, que ele já vai inicializar e vai vir esse íconezinho aqui para baixo, ó, tá? Então são esses adicionais que tem que ser instalados. E aí eu vou fazer primeiro o pendrive, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Este computador é esse pendrive aqui do IFRN. Eu posso tirar esse cara, ó. Ele vai desmontar. Eu vou colocar de novo e ele vai montar esse pendrive aqui. O que eu quero fazer? Eu tenho dois arquivos nesse pendrive, tá? Então eu criei uma pasta deles aqui qualquer e tem uma pasta aqui de relatório gerencial, que eu acho que a gente fez isso na primeira aula de sistemas operacionais. Então eu quero pegar o conteúdo desse pendrive que está na minha máquina física e jogar na máquina virtual. O que eu vou ter que fazer? Tá? Depois de instalar esses adicionais aqui, tá? Esses adicionais, eu vou vir aqui e entrar em dispositivos, USB, e aí eu seleciono o pendrive, ó.
O que acontece quando eu faço isso? Não sei se vocês perceberam, mas ele sumiu da minha máquina física, tá? Ele sai da minha máquina física, o VirtualBox desmonta a unidade da máquina física e vai montar essa unidade. Ele demora um pouquinho para fazer esse processo, mas ele vai montar essa unidade dentro da minha máquina virtual, tá? Então, se eu vier aqui, ó, no meu computador, o pendrive vai estar lá, ó. E aí eu posso copiar o arquivo que eu quero para minha área de trabalho, tá? Eu uso normal o arquivo. Ele está assim sem reconhecimento porque é o Windows XP zerado, não tem leitor de PDF, tá? O que acontece agora? Eu quero desmontar agora, eu quero que ele volte para cá. Então, se eu desmontar esse cara aqui, ó, dispositivos USB, e eu desseleciono aqui, ó, ele vai desmontar e já vai montar aqui na minha máquina física, tá? Ele não usa simultaneamente, não. Então, se você tiver um arquivo qualquer que quer transferir da USB de um dispositivo de armazenamento externo para a tua máquina virtual, o procedimento é esse, tá? O segundo procedimento é eu ter uma pasta qualquer aqui, ó. Tem uma pasta programas e eu quero compartilhar essa pasta programas aqui com a minha máquina virtual. O que eu vou fazer? Eu vou desligar a minha máquina virtual nesse momento aqui, ó. Vou desligar ela, tá? Desligo minha máquina virtual. Deixa ela desmontar tudo aqui. Desligando minha máquina virtual, eu vou selecionar a máquina aqui e venho em configurações, ó. Tá? Depois eu vou vir aqui em pasta compartilhada e eu vou adicionar uma pasta compartilhada. Beleza? O que eu quero? O caminho da pasta, que vai ser a pasta que eu vou compartilhar, vai ser aquela pasta programas lá, né? Venho aqui, ó, programas, seleciono a pasta. Vou usar ela apenas como leitura e vou montar automaticamente. Se eu tivesse usando o virtualizador numa máquina Linux e quisesse montar isso numa máquina Linux, eu podia montar meu ponto de montagem aqui, como seria, sei lá, barra root, barra arquivos, por exemplo, tá? Ou barra programas. E aí ele ia montar nesse cara aqui, tá? Programas, por exemplo. Mas como a gente está usando o Windows, só isso aqui já basta. O caminho da minha pasta na máquina física, o nome da pasta, eu quero somente como leitura e montar automaticamente. O que é esse somente como leitura? Quando ele montar esse arquivo lá na minha máquina virtual, eu não vou conseguir deletar, eu não vou conseguir inserir arquivos, não. Eu só posso copiar, tá? Ele é somente para leitura. Quando eu boto montar automaticamente, ele vai montar isso toda vez que a máquina for reiniciada. Eu não vou precisar montar manualmente, tá? Então, dou OK aqui, ó. Ele já cria esse ponto de montagem aqui. Dou OK. E agora eu vou iniciar minha máquina virtual, tá? Quando eu iniciar minha máquina virtual, a leitura dessa configuração vai ser feita pelo virtualizador, e se a pasta lá tiver, a origem da pasta, que é aquele D2 programas, estiver disponível, ela vai ser montada na minha máquina virtual, e eu posso transferir, tá, um arquivo da minha máquina física, dessa pasta que eu montei lá, aquela D2 programas, para a minha máquina virtual, tá? Então, deixa eu iniciar aqui meu computador. Vai ter aqui, ó, programas em VirtualBox Server, que é, desculpa, que é esse host aqui. Então, se eu vim aqui, tá difícil, tá chovendo hoje em João Pessoa, tá difícil. Então, tá aqui, ó, eu posso pegar meus programas do Windows, posso pegar meus programas que eu tenho para Linux. Agora, se eu vim aqui, ó, for deletar, ele não vai permitir a exclusão, porque ele está montado somente como leitura. Mas se eu quiser pegar aqui, por exemplo, dar um Ctrl C aqui, ó, arquivo de 14 megas, ó, vou dar um Ctrl C aqui, vou para a minha área de trabalho da máquina virtual, Ctrl V, ó, o arquivo foi copiado da minha máquina física, de uma parte da minha máquina física, para a minha máquina virtual. Se eu não boto aquela opção lá do somente leitura, eu posso tanto deletar, como eu posso criar também pastas da minha máquina virtual para a minha máquina física. Mas como está montado somente como leitura, a única coisa que eu posso fazer é copiar arquivos.
Beleza? Então essa era a dica de hoje, isso é muito útil durante nossas aulas, para se fazer backup, para se importar arquivos de configuração, para se exportar arquivos de configuração. Então a gente vai trabalhar bastante com isso. Pratiquem, porque o curso segue. As próximas aulas a gente vai entender como funciona a comunicação via rede entre máquinas virtuais e como que eu transfiro, como que eu faço essa operação aqui agora usando uma máquina virtual Linux. Beleza? Deus abençoe, vou editar o vídeo e posto para vocês. Abraços e até a próxima.